Bem-vindos a mais essa reflexão de hoje. E o tema de hoje é o da multiplicação do reino de Deus e de como somos parte disto. Mas antes, como sempre, para começarmos essa nossa reflexão, eu quero, sim, só conferindo aqui. Para começar essa nossa reflexão, eu vou fazer uma introdução rápida para informar aquelas pessoas que vêm aqui pela primeira vez ou que vão assistir esse vídeo no nosso canal pela primeira vez, para que compreendam o que exatamente nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso objetivo. Um dia nós chegamos à conclusão de que a coisa mais importante a fazer nessa nossa existência, que é uma pergunta que eu acredito que a maioria de nós se faz, mas às vezes nós não encontramos a resposta para isso. Porém, a coisa mais importante que nós temos a fazer nessa nossa existência aqui é a de salvar a nossa alma. Muitos de nós acreditam que por nós acreditamos ser bons, de fazermos doações, de auxiliarmos e ajudarmos outras pessoas, nós fazemos o que é necessário para que ao final nós possamos ir morar com Jesus, na morada que preparou para nós no céu, na casa do Pai. O que não é verdade. Não é assim que funciona. Nós temos que criar consciência de que nós somos uma alma e como peregrino estamos aqui nesta terra, vivendo neste corpo por um breve período de tempo. E agora aqui nós temos a opção de escolher se queremos ir ao céu ou se quisermos permanecer no caminho que nos leva ao, como diz a Bíblia, ao lago de fogo, onde ao final seremos exterminados. Qual é o caminho que nós vamos seguir? Nós acreditamos naturalmente isso que eu disse antes, que não, sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Não, não é verdade. Porque neste mundo em que nós nascemos e vivemos, este mundo foi entregue a Satanás e nós já nascemos, aliás, não nascemos condenados, mas a partir de nossa tenra juventude, nós já pecamos o suficiente para não podermos mais entrar no reino dos céus. Então, Jesus já nos avisou de que poucos teriam sucesso na busca deste caminho que leva à salvação, que a maioria se perderia. Como até vamos ver um pouquinho mais à frente nesta nossa reflexão. Então, avisados por Jesus, nós temos que tomar algumas atitudes específicas, fugir das armadilhas de Satanás, fugir deste mundo material que nos absorve a cada dia mais, exatamente para que nós não tenhamos o tempo necessário para cuidar das questões da espiritualidade, para cuidar de fazer as coisas necessárias que nos conectam com Deus, que trazem para nós o Espírito Santo, que permita transformar o nosso corpo no templo do Espírito Santo, para que assim nós possamos, quando o nosso corpo voltar ao pó, nossa alma ser levada para um bom caminho para o céu e não para o outro caminho que leva à nossa morte. Então, esta é a este é o recado claro que deixamos aqui e é o caminho que nós buscamos seguir de tal forma que nós possamos, sim, ao final de tudo, nos salvar. Usamos como referência, portanto, logicamente, a nova aliança de Deus para conosco, que está escrito no Novo Testamento da Bíblia. E usamos também como referência Live Manhã com Deus, o pastor Sandro Rocha, porque todos precisamos de um pastor. E eu, de toda a busca que eu fiz, cheguei à conclusão que é o pastor que, de forma mais objetiva, clara e precisa, interpreta os textos da Bíblia. Portanto, eu uso também como referência para esta nossa reflexão. Ao final da reflexão, nós sempre apresentamos uma decisão, porque de nada adianta conhecermos mais coisas se não aplicarmos isso na prática, se não transformarmos o conhecimento em ação. Não adianta sabermos o caminho a tomar se continuamos não nos convertendo e continuando no caminho errado. Fazemos isto também de segundas a sextas-feiras, porque de nada adianta
nós buscarmos Deus esporadicamente. Nós temos que nos habituar a estarmos com Ele 24 horas por dia. Mas tudo começa aos pouquinhos, não é verdade? Então, pelo menos meia hora, um pouquinho mais de meia hora, de segundas a sextas, nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus e aprendermos a nos contactar um pouco mais com Ele. Ainda nos sobra o sábado e domingo também para lermos a palavra e estudarmos mais um pouco, orarmos um pouco mais, eventualmente acompanharmos algum culto, enfim, o que acharmos interessantes. O importante é que nós temos que aprender a buscar Deus o tempo todo. Eu diria, na verdade, uma passagem da Bíblia diz assim: orai sem cessar. Nós deveríamos estar sempre buscando Deus para junto de nós. Deveria ser uma busca permanente nossa e não eventual. E para terminar essa introdução, eu deixo sempre claro que todos, sem exceção, são bem-vindos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa nossa reflexão. Espero que seja proveitoso para você. O texto de hoje é Lucas 13, capítulo 13, versos 18 a 21, que tem como epígrafe as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Vou deixar uma imagem para que você possa acompanhar esse texto de forma mais fácil. A parábola do grão de mostarda e do fermento. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Esse é um texto curtinho que nós temos para apreciar hoje, mas muito interessante. Muito interessante. Então, para começar, como sempre, vamos pedir a Deus que, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos dê o discernimento para que nós possamos compreender a sua palavra e assim seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? É muito importante, para quem está aqui pela primeira vez, aprender que sempre que você lê a palavra de Deus, você faça essa oração pedindo o discernimento do texto ao Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui justamente para nos dirigir, nos ensinar tudo o que é necessário a respeito da palavra de Deus. Então, vamos pedir a Ele que nos dê esse discernimento sempre, porque senão nós lemos a passagem, achamos interessante, Jesus disse isso, que bacana, tá, mas e daí? O que é que nós realmente depreendemos disso? O que nós realmente aprendemos com esse texto? O que nós realmente vamos fazer a partir dele? Essa é a questão que nós temos que levantar e resolver aqui. Então, Jesus falava por parábolas. Muitas coisas importantes ele falou por parábolas como essa daí, de tal forma que nem todos compreendessem essa palavra. Porque o reino de Deus está aberto para todos os que o buscam, mas não é gratuito. Ele está aberto para aqueles que têm real interesse na busca da salvação, para os que creem e conhecem o Evangelho, para estes a salvação. Para os que não creem e não conhecem o Evangelho e não querem saber dele, não há salvação. Jesus deixou isso muito claro em diversos textos para nós. No livro de Mateus 7, versos 6 a 8, Jesus explica isso quando diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Então,
Algumas vezes aqui eu tenho colocado e deixado claro que o reino de Deus não é inclusivo, mas sim exclusivo para aqueles que pedem, que buscam, que encontram e batem a porta. Para estes, o reino se abre. Mas para aqueles que não o fazem e continuam simplesmente vivendo o seu dia a dia com o objetivo central que todos nós temos enquanto estamos aqui, que é de ganhar dinheiro, porque o dinheiro nos dá poder para fazer muitas coisas, comer, beber, vestir, morar, etc. Quem vive somente fazendo isso e não segue este caminho, que é de pedir, buscar, encontrar e bater para que o reino se abra, não vai encontrar esse caminho. Por isso que é tão importante que nós nos conscientizemos de que há esta necessidade de fazê-lo. Para entender isso, vamos ver mais dois textos pertinentes a essa questão. Lembrando inicialmente dos mandamentos que Jesus disse que seriam os principais. Está lá em Lucas 10, 27. E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Essa é uma das premissas para a conquista da graça. Mas como conquistá-la se desconsideramos aquele que deu a sua vida por nós? Aquele que nos comprou a custo de sangue, que é Jesus. Será que nós damos a Jesus a consideração que ele merece? Será que nós entramos dia, saímos dia, lembramos dele? Será que oramos para ele? Será que conversamos com ele? Será que nos lembramos dele? Ou simplesmente passamos o dia vivendo em torno das coisas que Satanás nos entrega, que são todas essas coisas da materialidade, e nos esquecemos do mais importante. Apocalipse, capítulo 5, versos 9, está escrito o seguinte: E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. O texto deixa claro que Jesus, pela sua morte, com seu sangue, comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Ou seja, nós fomos literalmente comprados do inimigo, ao qual estávamos entregues. Se conseguíssemos realmente entender a extensão do que Jesus fez, para nos dar a possibilidade da salvação, na verdade, todos nós faríamos qualquer coisa ao nosso alcance para seguir os seus ensinamentos. Outro dia eu vi um testemunho interessante de uma mulher que estava sendo perseguida por adorar a Jesus. Um desses países aí que enforcam e degolam e matam pessoas pelo simples fato de elas serem cristãos e de não abrirem mão de Jesus. Não lembro exatamente das palavras dela, mas foram tipo assim, ela expressou o seguinte: se Jesus se entregou por mim e sofreu da forma mais horrível existente na época para me salvar, então qualquer coisa que eu faça é pouco, mesmo entregar na minha vida. Isso é o que pensam aqueles que realmente creem em Jesus. Que realmente creem em Jesus, que realmente têm fé. E que sabem, que entenderam o que Jesus fez por cada um de nós. Então, mas assim, nem todos conseguem ter esse entendimento. E permanecem aí perdidos no mundo, tendo como Senhor Satanás ao invés de Jesus. Porque só há essas duas alternativas. Não há muro nessa história. Ou você está com um, ou você está com o outro. Como diz a palavra, é impossível adorar a dois deuses simultaneamente.
Então, a pergunta que nós precisamos nos fazer sempre é esta: a quem nós estamos adorando, consciente ou inconscientemente? Talvez inconscientemente estávamos até esse momento adorando a Satanás. Então, se agora criamos essa consciência, talvez esse seja o momento de nós decidirmos seguir um novo caminho, que é a tal da conversão que nós tanto falamos, né? É necessário que nós nos convertamos daquele caminho errado pelo qual nós sempre andamos para o caminho correto. Então, a maioria, com certeza, mesmo que inconscientemente, anda no caminho errado. No livro de Mateus 13, 24 a 43, vemos esse mesmo evento de que fala esse texto que nós estamos, sobre o qual estamos refletindo hoje, de uma forma mais completa. Mateus acompanhou esse mesmo evento que Lucas, só que descreveu ele de uma forma mais detalhada. Mateus era mais detalhista, né, mesmo, então ele escreveu isso tudo de uma forma mais detalhadinha. Então vamos ler esse texto todo, este evento, do ponto de vista do que observou Mateus e do que ele escreveu. Propôs-lhe outra parábola, Jesus, né? Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele lhes disse: O inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não. Parece que, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que as aves do céu se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Por isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondendo disse-lhes: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, só um instantinho, por favor.
Tivemos aqui um pequeno bugzinho. Vamos em frente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem, agora fica mais fácil de compreender esse texto, não é verdade? O joio foi plantado pelo inimigo, o trigo por Deus. Mas qual é a nossa função? O que é que nós temos que fazer em função disso tudo? Qual é a sua e a minha função? Qual é a nossa obrigação à medida que nós compreendemos essa palavra? Veja que Jesus começa o texto dizendo: a que é semelhante o reino de Deus e a que eu compararei, é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta e cresceu e fez-se grande árvore. Em seus ramos se aninharam as aves do céu. O grão de mostarda é bem pequeno. Um grãozinho é um dos menores sementes que existe. Mas dele deriva uma árvore enorme, linda, frondosa. E Jesus está dizendo, sim, que nós devemos lançar a pouca fé que temos, que às vezes é pequenininha, como um grão de mostarda, o pouco que conhecemos da sua palavra, na nossa horta. Ou seja, para aqueles que estão próximos de nós, no nosso quintal, à nossa volta. Inicialmente é o que fazemos: lançar aqueles que estão conosco. O pouco que conhecemos, às vezes temos pouca fé, mas até um pouco de fé, diz Jesus, que pode mover uma montanha. No livro dos Apóstolos está escrito assim, Atos 16, 30 a 32. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, se lançarmos a semente na nossa casa, já é um excelente começo. Mas temos que fazê-lo. À medida que nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que levá-la às pessoas, onde quer que seja, mas começando no que ele chama de na nossa horta, naquilo que está próximo de nós. Às vezes nós pensamos que fazemos pouco, mas a palavra dita com amor pode gerar efeitos tão fantásticos que abrangem a muitos e permite que realmente muitas pessoas venham a desfrutar dos benefícios dessa palavra. Às vezes muito mais do que nós pensamos. Mas assim, por que adianta a gente falar sobre isso? Adianta, sim. Lança a semente, mesmo que seja pequena, ela pode gerar uma árvore enorme, né? Como é a palavra que ele coloca sobre o grão de mostarda, que é tão pequenininho, mas gera uma árvore frondosa enorme. E vocês lembram da palavra da candeia que nós vimos outro dia? O que está escrito ali? Vós sois em Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, Jesus está nos chamando de diversas formas diferentes a levarmos a mensagem da salvação. Os evangelhos, aqueles que a desconhecem. Quantos conhecem a palavra de Deus? Quantos conhecem os evangelhos? Alguns até ouviram aqui, uma palavrinha lá. Né? São sementes que vão sendo plantadas. Mas seria importante que todos conhecessem mais da palavra de Deus. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? De segundas a sextas, sempre ouvindo um pedaço da palavra de Deus e os outros textos que têm tudo a ver com essa reflexão que nós estamos fazendo. E assim, nós vamos aprendendo a cada dia um pouco mais. Mas em seguida, Jesus completa dizendo o seguinte: e disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Então vemos que aqui Jesus abrange num outro nível. Primeiro ele fala da nossa horta, lá para plantarmos lá a semente.
Agora ele está dizendo, ele se refere ao fermento na farinha. De onde deriva a farinha? Do trigo. Lembra que nós vimos ontem que existem antes naquele texto que existem duas alternativas, a farinha, o trigo e o joio. Do joio não sai nada, porque o joio é uma semente que não gera fruto nenhum. Ele simplesmente nasce, não gera nada e morre, ele só perturba. Já o trigo, ele gera farinha. Então, ele fala agora de botar fermento na farinha. Devemos entender essas duas diferenças, a diferença entre a farinha e o trigo de uma forma clara. Eu procurei no Google para dar uma boa interpretação e um bom conhecimento para a gente. Lá dizia assim, a definição que está lá é a seguinte: a principal diferença entre o joio e o trigo é que o trigo produz frutos, que são grãos comestíveis, úteis, enquanto o joio não produz frutos e é considerado uma erva daninha tóxica. Visualmente, eles são muito parecidos quando jovens, mas na maturidade, depois de grandes, o trigo se curva sob o peso do grão, fica amarelado e mais fácil de colher. Enquanto o joio, ele permanece ereto, verde, com as raízes mais entrelaçadas, tornando-se difícil de remover. Ok? Então, Jesus fala sobre o joio e o trigo para que nós compreendamos essa diferença. E o nosso objetivo é ser trigo e não o joio. Né? Porque o trigo vai gerar coisas boas para o reino de Deus, multiplicação. Já o joio não serve para nada. E como diz Jesus, ao final ele será arrancado e jogado no fogo. Enquanto que o trigo vai ser recolhido ao celeiro, que é o reino de Deus. Então, tem muitas passagens na Bíblia que tratam do joio e do trigo. Então é interessante que nós conheçamos esta diferença. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele lhes disse: o inimigo fez isso. Ou seja, o inimigo é Satanás, a qual foi entregue este mundo no qual nós vivemos, semeou o joio. Então a pergunta é: adianta insistir para que o joio se torne trigo? Para Deus nada é impossível. Ele poderia fazê-lo, mas para nós não. Né? Então, como nós vimos, joio e trigo são bem parecidos e irão conviver até o dia da ceifa. Nós, a princípio, quando olhamos ao nosso redor, não sabemos diferenciar o trigo do joio. Não sabemos. Então, de nada adianta perdermos tempo insistindo com as pessoas que não querem aceitar a verdade. Nós temos, sim, a obrigação de levar a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus a todas as pessoas, sendo como um fermento, né? Que é colocado entre a farinha, vai levedando a todos, até que se possa comer um pão maravilhoso a partir disso. Mas nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. Então nós temos que levar a palavra a todos. Quem é trigo, aceitará a palavra. Quem é joio, não aceitará. Então essa é a nossa reflexão perante isso, qual é a decisão que nós vamos tomar? Nós vimos que é nossa obrigação levar a palavra de Deus às pessoas, que, como vimos, podem ser trigo ou joio. O trigo vai aceitar a nossa palavra com alegria e vai segui-la. O joio vai negar essa palavra, vai se recusar e está tudo certo, permanecerá sendo joio. Não tem sentido permanecermos na insistência, né? Querer mudar a pessoa, querer transformar joio em trigo. E nós sabemos que há muito mais joio do que trigo nessa seara. Quando Jesus falou dos dois caminhos, ele já deixou claro que a maioria iria seguir pelo caminho largo, espaçoso, que leva à perdição, e que poucos encontrariam a porta estreita e seguiriam pelo caminho apertado que leva à vida. Então,
Jesus já avisou e não vamos nós nos estressar por causa disto. Nós temos que fazer, sim, a nossa parte, sem ansiedade, porque já aprendemos também que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós queremos, às vezes, tudo para ontem, mas Deus tem o seu plano perfeito sempre. E tudo vai acontecer no tempo certo de Deus. Tudo que acontece na nossa vida tem um motivo. Nós não conhecemos, mas Ele o conhece. Então, façamos a nossa parte com tranquilidade, com segurança e sempre seguindo esse caminho a partir dos ensinamentos que Jesus nos deixou, a partir dos ensinamentos que estão na Bíblia, no Novo Testamento. Nós, como cristãos, nós conhecemos toda a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento e a parte do Antigo Testamento traz muitas referências importantes para nós. Mas a nossa doutrina como cristãos é a que está no Novo Testamento. Amém? Então, por hoje é isto. Como sempre, ao final da nossa reflexão, pedimos que a poderosa mão de Deus esteja sobre nós, nos abençoando, nos dirigindo, nos protegendo, para que nós possamos seguir e a cada dia estar mais alinhados nesse caminho que leva à nossa salvação. E que possamos ver os milagres que acontecem na nossa vida. Amém? Se você gostou, eu peço que você deixe o seu joinha, que você compartilhe essa mensagem com mais alguém. Aliás, agora nós vimos que compartilhar é importante. Vamos ser um pouco deste fermento para levedar esta massa e ao final que se possa colher um pão maravilhoso. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva, porque desta forma nós podemos ser visto por mais pessoas. É importante que essa mensagem seja levada ao máximo de pessoas, correto? Amanhã às 19 horas estaremos aqui, mais uma vez, para conhecer mais um pedaço da Palavra de Deus, fazer mais uma reflexão e chegar a mais uma decisão. Até lá, fique com Deus, fique na paz do Senhor. Amém?